Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma leitura do capítulo Meu Outro Eu Assume o Comando, livro de Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Dei uma sumidinha aí por problemas pessoais, mas sempre importante a gente retomar, né, os passos que estão sendo benéficos para a nossa vida, e esse é meu intuito através desse canal, através do meu trabalho, que é trazer autoconhecimento, né? Você despertar, você evoluir e juntos, né? Quando a gente ensina, a gente aprende junto. Então, se eu estou lendo também, eu estou trazendo um pouco mais de consciência para você. Espero que esteja sendo benéfico e gratidão aí por novos inscritos que o canal ganhou. Fico feliz, né, que meu trabalho vai alcançando mais pessoas. Muito obrigada. Se você não é inscrito, se inscreva. Mande esse vídeo que é de suma importância para as pessoas despertarem, entenderem que a melhoria da nossa vida está em nossas mãos, né? Mas muitas vezes a gente não quer pagar o preço por isso. Então é muito importante a gente começar a entender esses pequenos passos que a gente precisa dar para a melhoria, tá bom? Vamos lá então. Meu outro eu assume o comando. Parti com a minha cabeça me dizendo que eu era um idiota e meu outro eu me ordenando a ignorar o desafio e seguir as instruções. Dirigi a noite inteira, chegando a Filadélfia na manhã seguinte. Só relembrando, né, ele teve aquele despertar que a voz começou a falar com ele, a voz do seu eu maior, né, Deus, o que você entender por isso. E ele foi seguindo, né? Falaram para ele pedir, a voz falou para ele pedir $50 emprestado para ele dirigir até Filadélfia, que lá ele teria as pessoas que iam ajudar ele no projeto, né, dele divulgar os livros dele, publicar. E assim ele foi seguindo e as coisas foram acontecendo. Ele foi muito obediente nessas intuições que ele foi tendo. Então vamos lá. Meu primeiro pensamento foi o de procurar uma pensão, onde eu pudesse alugar um quarto por $1 por dia. Nesse momento, novamente meu outro eu tomou conta e ordenou que eu me hospedasse no hotel mais luxuoso da cidade. Olha que incrível. Com um pouco mais de $40 no bolso, o que era o que restava do meu capital. Parecia mais um suicídio financeiro, quando caminhei até o balcão e pedi por um quarto. Ou devo dizer, quando comecei a pedir por um quarto, meu recém-descoberto outro eu me ordenou pedir a melhor de todas as suítes. O custo dessa suíte consumiria meu capital em 2 dias. Eu obedeci. O carregador de malas pegou a minha bagagem, me entregou o ticket do estacionamento do meu automóvel e me conduziu até o elevador, como se eu fosse um príncipe de Gales. Era a primeira vez em mais de um ano que um ser humano havia demonstrado tal deferência comigo. Meus próprios parentes, esses com quem eu estava morando, longe de me mostrar qualquer tipo de consideração, ainda achava que eu era um peso para eles. E tenho certeza de que eu era, porque nenhum homem em estado mental em que eu me encontrava no último ano poderia ser qualquer coisa além de um peso a todos aqueles os quais porventura entrasse em contato. Tornava-se evidente que meu outro eu estava determinado a me tirar do complexo de inferioridade que eu havia desenvolvido. Então, aqui o que a gente pode entender, né? Às vezes, quando você passa por um momento de muita privação, de um momento de muita dificuldade, você entende que aquilo é a sua realidade, né? Então, por exemplo, se você está sempre doente, você entende que a saúde não faz parte de você. Se você está sempre endividado, o progresso, a evolução, o dinheiro sobrando não faz parte de você. Você começa a entender aquilo como a sua realidade. Você não consegue despertar para uma nova realidade diferente, melhor. Dei ao carregador de malas $1. Comecei a estimar quanto seria minha conta no hotel até o final de semana, quando então meu outro eu ordenou que eu limpasse completamente minha mente de quaisquer pensamentos de limitação
e que conduzisse a minha vida a partir daquele momento como se tivesse todo o dinheiro que quisesse nos meus bolsos. A experiência pela qual estava passando era tanto nova quanto estranha para mim. Nunca consegui ser mais do que acreditava que poderia ser. Aqui o que a gente pode entender também, trazer como reflexão, é o poder da gratidão, né? Que a gente percebe que por mais que esteja ruim, quando você nutre um pensamento positivo sobre você, sobre a sua situação, né, que isso traz também energias novas para você. Então, quando você tá nessa linha aí de baixa autoestima, de que as coisas não vão dar certo, tal, você começa a atrair isso para você. Então é importante a gente ter essa chavinha aí ligada, né, e tentar mudar o nosso estado de espírito para que a gente possa atrair coisas melhores. É só observar a sua vida, né? Quando você tá com essa energia, as coisas vêm. Quando você está também em baixa autoestima, coisas negativas, as coisas também tendem a piorar. Então é importante você perceber e tentar mudar o seu estado de espírito. Aqui eu até acho engraçado que eu sempre comento com meu marido, né? Que ele fala do carro que tá quebrando, aí eu falo para ele, né? O carro abençoado. Aí a minha aluna reclamou do braço dela, que tá cheio de problemas, né? Daí eu falei, ela falou assim, tá feio, né, Nice? Eu falei, não tá feio, tá lindo o seu braço. Aí a gente começou a dar risada, mas a gente tem que mudar, né? Porque o trabalho de você pensar positivo e negativo é o mesmo, só que o resultado não. Então se você parar o vídeo lembrando dessa frase, já tá maravilhoso. Mas vamos continuar. Espero você até o final, hein? A experiência pela qual estava passando era tanto nova quanto estranha para mim. Eu nunca consegui ser mais do que eu acreditava que poderia ser. Então ele estava praticando uma nova realidade. Por quase meia hora, esse outro eu me deu ordens e segui à risca durante o período que eu estava na Filadélfia. As instruções que recebi por meio desses pensamentos se apresentavam à minha mente como tal força que eles eram facilmente distinguíveis de pensamentos normais criados do meu eu tradicional. Eu recebo ordens estranhas de uma fonte estranha. Minhas instruções começaram dessa forma. A partir deste momento, você está completamente no comando do seu outro eu. De agora em diante, você deve saber que duas entidades ocupam o seu corpo. Na verdade, duas entidades similares ocupam o corpo de cada ser vivente do planeta Terra. Bora despertar essa outra parte, gente? Eu não tenho ainda. Eu tenho, quer dizer, eu não despertei ainda, mas vamos lá, né? Uma dessas entidades é motivada e responde ao impulso do medo. A outra é motivada e responde ao impulso da fé. Por mais de um ano você foi conduzido como um escravo pela entidade do medo. Há duas noites, a entidade fé assumiu o controle do seu corpo físico e a partir daquele momento você foi motivado por essa entidade. Por mera conveniência, você pode chamar essa entidade de fé do seu outro eu. Ela não conhece limitações, ela não tem medo e ela não reconhece a palavra impossível. Você foi direcionado a selecionar esse ambiente de luxo em um bom hotel como um meio de desencorajar o retorno da entidade medo. Então aqui a gente lembra bem aquela história, né, do lobo bom e do lobo ruim que existe dentro de nós, né? Então qual que vence, né? Aquele que a gente alimenta com frequência. Então se eu alimento sempre o meu medo, ele vai ficar cada vez maior dentro de mim. E se eu alimento cada vez mais a minha fé, ela fica cada vez maior dentro de mim. Esse antigo eu motivado pelo medo não está morto, ele simplesmente foi destronado. E ele o seguirá onde quer que você vá, esperando uma oportunidade favorável para tomar conta de você novamente. Então, digamos que você está ali alimentando a sua entidade fé. Então, você está com ela ali no trono, né? Acreditando que as coisas vão dar certo e tal. Aí, de repente, vem alguma coisa que não estava nos seus
planos, né? Deu alguma coisa, deu ruim. Aí você fala, vem aquela vozinha falando, tá vendo? Eu falei que esse negócio de pensar positivo não dá certo, eu sabia que isso ia acontecer. Então você estava ali meio que falsamente alimentando a sua fé, né? Na verdade, o medo, assim, na primeira oportunidade, ele tomou conta. Ele somente pode tomar controle de você por meio dos seus pensamentos. Então, o quanto é importante a gente estar ali ligado no que você está pensando, que ali você está nutrindo ou a sua entidade fé ou a sua entidade medo. Lembre-se disso e mantenha as portas da sua mente fechadas contra todos os pensamentos que procuram limitá-lo de qualquer maneira e você assim ficará a salvo. Não se permita preocupar-se com o dinheiro que você precisará para suas despesas imediatas. O recurso virá a você no momento em que você necessitar dele. Agora vamos aos negócios. Antes de qualquer coisa, você deve saber que a entidade fé, que agora está no comando do seu corpo, não faz nenhum tipo de milagre e também não trabalha em oposição a nenhuma lei da natureza. Enquanto ela estiver no comando do seu corpo, ela o guiará sempre que você chamar, por meio dos impulsos do pensamento, que cruzarão pela sua mente e o ajudarão a realizar todos os seus planos de maneira mais natural, conveniente e lógica possível. Acima de qualquer coisa, tenha este fato claramente fixado na sua mente, que o seu outro eu não fará o trabalho por você. Ele somente o guiará inteligentemente no caminho que você conquistar todos os seus objetivos e desejos. Esse outro eu o ajudará a transformar todos os seus planos em realidade. Além disso, você deve saber que ele começa sempre com o seu maior e mais pronunciado desejo. E aqui a gente lembra muito uma frase muito famosa do Napoleão Hill, mantenha o seu desejo ardente. Então, o que você... Eu acho que aqui vale a gente refletir, porque muitas vezes a gente começa a desejar muitas coisas, né? E o que acontece? A gente não tem um foco de uma coisa por vez, né? Então, nisso aí que eu acredito que a gente acabe se perdendo. Neste momento, o seu maior desejo, aquele que o trouxe até aqui, é publicar e distribuir os resultados da sua pesquisa. A sua estimativa é de que serão necessários aproximadamente $25 mil. Entre os seus conhecidos, há um homem que está disposto a investir o capital necessário. Comece de uma vez a imaginar e a focar no nome de todas as pessoas do seu círculo de conhecidos que poderia de alguma maneira ser induzidas a fornecer a ajuda financeira de que você está precisando. Quando o nome da pessoa certa vier à sua mente, você a reconhecerá imediatamente. Entre em contato com essa pessoa e a ajuda que você procura será dada. Nos seus argumentos, contudo, apresente o seu pedido como uma terminologia, tal que você usaria numa transação usual de negócios. Jamais, sob nenhuma hipótese, faça qualquer referência à descoberta desse seu outro eu. Se você violar essas instruções, será cometido por uma derrota temporária. O seu outro eu continuará no comando e permanecerá a guiá-lo enquanto você quiser fazer uso dele. Mantenha a dúvida, o medo e as preocupações e todos os pensamentos de limitação totalmente fora da sua mente. Repetindo, mantenha a dúvida, o medo e as preocupações e todos os pensamentos de limitação totalmente fora de sua mente. Isso é tudo para o momento. A partir de agora, você começará a se mexer para o seu livre-arbítrio, precisamente da mesma maneira que você começou antes de descobrir o seu outro eu. Fisicamente, você é o mesmo que sempre
foi. Por isso, ninguém reconhecerá nenhuma mudança em você. Olhei em volta do quarto, pisquei os olhos para ter certeza que eu não estava sonhando. Levantei, caminhei até um espelho, olhei para mim de perto. A expressão no meu rosto havia mudado de dúvida para coragem e fé. Não havia mais qualquer sinal de dúvida na minha mente, visto que o meu corpo físico estava sob influência muito diferente daquele que havia sido destronado 2 noites antes, enquanto eu caminhava na escola em Virgínia. Um novo mundo se revela para mim. Obviamente, eu havia passado por uma experiência de renascimento, em que todas as formas de medo haviam se afastado de mim. Eu agora tinha coragem, de tal maneira que nunca havia experimentado antes, apesar do fato de ainda não ter sido mostrado para mim como ou de que fonte eu seria capaz de receber os recursos necessários. Eu tinha fé inabalável de que o dinheiro estava vindo ao meu alcance. Na verdade, eu consegui enxergá-lo já em minha posse. Então, aqui já vem o poder da visualização, né? Em muito poucas ocasiões, na minha vida inteira, pude experimentar tal tipo de fé. Na verdade, era um sentimento indescritível. Não há palavras na língua portuguesa que possa descrevê-lo. Fato de que todos aqueles que tiveram experiências similares podem facilmente testemunhar. Naquele instante, eu comecei a colocar em prática as instruções que eu havia recebido. Todo aquele sentimento de que eu estaria entrando em uma missão impossível, agora havia me deixado. Um por um, comecei a buscar na minha mente os nomes de todos os meus conhecidos que talvez pudessem ser capazes de financiar o dinheiro que eu precisava, começando com o nome de Henry Ford e passando pela lista mais de 300 pessoas. Então, lembrando que ele passou 20 anos pesquisando, né, os fracassos e os sucessos de grandes homens, né, para ele entender e ele fazer a filosofia do sucesso dele. Então, ele despertou com esse segundo eu, né, para poder dar o segundo passo, que era a publicação dessa grande pesquisa que ele fez. Então, imagine que a lista que ele tinha de pessoas pesquisadas realmente era grande, né? Meu outro eu simplesmente disse: continue procurando. A hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora. Mas eu chegava ao final da linha. Minha lista inteira de conhecidos havia sido esgotada. Com ela, minha resistência física também. Eu estava trabalhando, concentrando na minha mente naqueles nomes que, por basicamente 2 dias e 2 noites, eu dei poucos cochilos. Recostei-me na cadeira, fechei os olhos e entrei numa espécie de transe por alguns minutos. Fui acordado pelo que parecia ser uma explosão no quarto. Conforme ganhei consciência, o nome Albert L. Pelton apareceu na minha mente. E com ele um plano, que eu soube instantaneamente ser o plano que me faria ter sucesso em persuadir o Sr. Pelton a publicar os meus livros. Eu me lembrei do Sr. Pelton somente como um editor da revista Regra de Ouro, aquela que eu havia publicado em anos anteriores. Eu me sentei, peguei a máquina de escrever, enderecei uma carta ao Sr. Pelton em Connecticut e descrevi o plano da mesma maneira que havia sido entregue para mim. Ele respondeu por telegrama, dizendo que estaria na Filadélfia para me ver no dia seguinte. Quando ele chegou, mostrei a ele os manuscritos originais da minha filosofia e brevemente expliquei qual seria a sua missão. Ele pegou os manuscritos, folheou algumas páginas por alguns minutos, então parou de repente com os olhos fixos na parede por alguns segundos e disse: publicarei seus livros. O contrato foi assinado, uma quantia substancial de royalties me foi paga e os manuscritos foram entregues a ele, que os levou para Meriden.
Eu não perguntei a ele o que fez tomar a decisão de publicar os meus livros, antes mesmo de tê-los tido. O que eu sei é que ele me forneceu o capital necessário, imprimiu os livros e me ajudou a vender milhares deles para sua própria clientela de compradores de livros, espalhados em praticamente todos os países de língua inglesa do mundo. Meu outro eu se sai bem. Então aqui, gente, percebe que ele teve as intuições, a voz falando com ele e foi simplesmente obedecendo, né? Falou para ele pegar o dinheiro emprestado com o cunhado, que ele não tinha dinheiro para ir para Filadélfia, ele obedeceu. Chegou no hotel com pouco dinheiro, ele ia pegar um quarto simples, a voz falou para ele, né, sair daquele padrão de limitação, né, de escassez que ele estava e pegar a melhor suíte. Ele obedeceu. E depois ele não sabia como ele ia pagar, ele deu a gorjeta pro funcionário e a pessoa, né, a voz continuou falando com ele. Faça a sua lista que vai aparecer a pessoa que vai financiar. Quando você perceber quem é essa pessoa, vai vir aquele start, né? E ele teve aquele processo de transe que veio o Sr. Pelton, que nem questionou e simplesmente deu o cheque para ele. Meu outro eu se sai bem. 3 meses após o dia em que o Sr. Pelton me visitou na Filadélfia, um jogo completo com todos os meus livros estava em cima da mesa. Imagine que coisa deliciosa! Bem na minha frente. Minha renda da venda dos livros era grande o suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Esse livro agora está nas mãos de todos os meus estudantes do mundo inteiro. Meu primeiro cheque de royalties, referente à venda dos meus livros, alcançou a quantia de $850. No momento que eu abri o cheque, meu outro eu disse: sua única limitação é aquela que você impõe na sua mente. Sua única limitação é aquela que você impõe na sua mente. Não tenho certeza de que eu entenda exatamente como esse outro eu seja, mas eu tenho plena convicção de que não há derrota permanente para um homem ou mulher que o descubra e confie nele. Não sei bem como esse outro eu funciona, mas eu tenho a plena convicção de que não há derrota permanente para o homem ou a mulher que o descubra e confie nele. No dia após o Sr. Pelton ter ido me visitar na Filadélfia, o meu outro eu me presenteou com uma ideia que resolveu imediatamente o meu problema financeiro. A ideia cruzou a minha mente, me mostrava que os métodos de venda da indústria automobilística tinham que passar por uma mudança drástica e que os futuros vendedores dessa área teriam que aprender a vender automóveis, em vez de meramente servir de compradores de carro usado, como a maioria estava fazendo na época. Ocorreu-me também que jovens rapazes que haviam recém-finalizado a faculdade e que por isso não conheciam os velhos truques da venda de automóveis seriam um ponto de partida desse novo tipo de profissional, que poderia ser mais desenvolvido. A ideia era tão distinta e impressionante que eu imediatamente liguei para o gerente de vendas da General Motors e brevemente expliquei o meu plano. Ele também ficou impressionado e me indicou a uma filial de companhia de automóveis que na época era propriedade e dirigida Buick, acho que é assim, tá? Era dirigida por Powell. Visitei o Sr. Powell, expliquei-lhe meu plano e ele imediatamente colocou para treinar 15 garotos cuidadosamente selecionados da faculdade. A minha renda desse treinamento foi mais do que suficiente para tomar conta de todas as minhas despesas por 3 meses seguintes, até que os resultados da venda dos livros começassem a entrar, incluindo o custo daquela luxuosa suíte que na época me preocupou muito. Meu outro eu não havia me desapontado. O dinheiro de que eu precisava estava nas minhas mãos justamente no momento em que eu precisei. Nesse momento, eu fui convencido de que minha viagem para Filadélfia não era, sob nenhuma hipótese, uma missão sem sentido, conforme minha razão tinha indicado, antes de
de partir para Virgínia. Daquele momento em diante, até este exato minuto, tudo o que eu precisei veio até mim. Isso mesmo considerando que o mundo inteiro recentemente passara por um período de depressão econômica, quando mesmo as necessidades não estavam disponíveis para muitas pessoas. Em alguns momentos, a chegada das coisas materiais das quais eu precisei veio um pouco mais tarde, mas posso com toda certeza dizer que o meu outro eu sempre me encontrou no cruzamento e, por sua vez, sempre me indicou qual era o caminho que eu devia seguir. O outro eu não tem precedentes, ele não reconhece limites e sempre acha um modo de satisfazer os nossos desejos. Ele pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com fracasso permanente. Tenho tanta certeza disso que estou afirmando, quanto o fato de estar aqui escrevendo essas linhas. Enquanto isso, sinceramente, espero que alguns dos milhões de homens e mulheres que forem atingidos pela depressão econômica ou outros dissabores da vida descubram dentro de si mesmos essa estranha entidade que eu chamei de meu outro eu. E que essa descoberta os guie, como me guiou a um intenso e próximo relacionamento com essa fonte de energia, que supera obstáculos e resolve todas as dificuldades, em vez de ser derrotada por elas. Há uma grande força de ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você o achará. Vamos, gente, encontrar o nosso outro eu? Melhorar a nossa vida, os nossos projetos. Bora! Estou disposta aqui a achar meu outro eu. Espero que você também esteja. Um grande beijo. A gente se vê na continuação, falando sobre fracasso, uma bênção disfarçada. Gratidão por estar aqui com você mais uma vez, lendo, despertando e aprendendo. Gratidão. Ótimo dia.